A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, queridos irmãos que nos assistem. Estamos aqui para o comentário da lição de número 5, que tem como tema o reinado de Acasias. O texto áureo desta lição vai dizer: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente, conforme nós podemos ver em Salmo 7, verso 9. A verdade prática: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe está registrada em 2 Reis, capítulo 1, versículos 1 a 8, 13 a 17. Para ganharmos tempo, nós estaremos pulando essa leitura e, portanto, indo diretamente ao objetivo geral desta lição. O objetivo geral da lição é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. E os objetivos específicos, que são aqueles encontrados nos tópicos da lição, são: primeiro, descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias; 2, assinalar a coragem de Elias; 3, identificar as consequências dos atos de Acasias. Estes são, portanto, os objetivos da lição de número 5, que fala sobre o reinado de Acasias. Meus irmãos, nós vamos observar que, logo após a morte de Acabe, Acasias, seu filho, ele vai reinar em seu lugar. E Acasias, ele vai sofrer um acidente ao cair da sacada, e diante deste acidente ele fica enfermo, ele fica tendo a sua saúde limitada. Diante dessa circunstância, ele pretende saber se ele vai viver ou se ele vai morrer. E diante disso, ele envia mensageiros para consultar a Baal-zebub, porque Baal-zebub, ele era considerado um deus que poderia revelar, através da profecia, aquilo que poderia acontecer com as pessoas, em especial aqui no caso do rei. Então, o rei, ele tinha confiança nesse ídolo, nesse falso deus. E quando então Acasias envia os seus mensageiros para consultar ao falso deus, a palavra de Deus revela aqui, conforme o livro de Reis, que Deus, ele vai enviar Elias ao encontro destes mensageiros. E quando isso acontece, o Senhor Deus manda Eliseu repreender Acasias, dizendo: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então é justamente este o contexto da lição de hoje, que apresenta um rei totalmente idólatra, que apresenta um rei totalmente desviado da presença de Deus, dos caminhos do Senhor, não obstante ser filho de Acabe, não obstante ser do seu conhecimento tudo que Deus fez por intermédio do profeta Elias. A exemplo, quando o profeta Elias, ele desafia os profetas de Baal e Azerá, quando Deus se revela como Deus único e verdadeiro, e o povo glorifica a Deus, dizendo: só o Senhor é Deus, por tudo aquilo que Deus havia realizado lá no sacrifício do Monte Carmelo. Não obstante, Elias, após o povo reconhecer que ele era o único Deus, então Elias ora ao Senhor e a chuva volta após 3 anos e meio de seca. Então, diante de tudo isso, que entendemos não era do conhecimento de Acasias, ou seja, ele não tinha desconhecimento dessas coisas. No entanto, apesar de tudo isto, ele se revela um rei idólatra.
Então, o primeiro tópico da nossa lição vai falar de um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acazia não era o Deus de Israel. O Deus de Acazia era o Deus Baal-zebub. E justamente sobre essa condição, ou essa infeliz realidade, é que se transcorre, como já disse, a nossa lição. Então, esse Baal-zebub era um Deus que estava sendo adorado, ou era adorado, em pelo menos 5 cidades dos filisteus. E ao adoecer em razão de uma queda, como dissemos, Acasias vai pedir que essa divindade fosse consultada. Então isso aqui diante do Senhor era algo terrível, que Deus não aceitava. E Deus, sabendo dessa situação, ele envia Elias antes mesmo daqueles mensageiros chegar até o local onde deveria ser consultado o falso Deus Baal-zebub. E o item 2, Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ele imita o seu pai Acabe, a Jezabel e ao próprio Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte. No seu curto reinado de 2 anos, veja, reinou apenas 2 anos. Acasias reinou apenas 2 anos. E nesse curto reinado, ele conseguiu superar a maldade dos seus antecessores. Por incrível que pareça, um tempo muito curto, mas ele superou a maldade daqueles que o haviam lhe antecedido. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Veja, infelizmente, por mais que conhecesse, por mais que soubesse de tudo quanto Deus havia feito em favor de Israel através do profeta Elias, ainda assim, Acasias foi um rei que, dentro da sua impiedade, acabou superando em maldade, em idolatria, aquilo que seus pais anteriormente haviam vivenciado. A síntese do primeiro tópico desta lição vai dizer que os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Nesse aspecto, querido professor, nós podemos extrair a seguinte situação: que os erros anteriormente cometidos não devem ser praticados ou repetidos novamente. Porque o que aconteceu com Acasias? Acasias, ele tinha uma referência, ele tinha conhecimento de uma situação anterior. E a situação anterior, vivenciada por seus pais, por seus antecessores, revelaram e mostraram que o final deles, por conta dos seus erros, em especial da idolatria, da maldade, da violência, acabou lhes trazendo um prejuízo, acabou lhes trazendo uma consequência terrível. Mas ainda assim, ao invés de Acasias não repetir os mesmos erros, ou seja, que ele viesse se arrepender, que ele viesse a buscar o verdadeiro Deus, porque ali havia um homem de Deus, havia um profeta de Deus. No entanto, não obstante toda essa circunstância, essa situação, ele vai, infelizmente, atuar da mesma forma que seus pais. Então, querido professor, os erros não devem ser repetidos. Então, essa é a lição que fica. Devemos observar alguma coisa, verificar alguma coisa e aprender com isso para não cair nos mesmos erros. Então essa é a lição que devemos extrair. O segundo tópico fala sobre Elias desafiar a adoração a Baal. Veja que o profeta Elias, ele foi corajoso. E ele foi corajoso porque ele tinha confiança no Deus que o havia chamado e escolhido como profeta.
e por tudo quanto Deus já havia realizado através do seu ministério. Então, Elias ele vai desafiar a adoração a Baal. Primeiro, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias ele enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e o exortasse com uma dura palavra. Veja que Elias ele não teve medo de dizer a verdade para o rei. Quando ele diz que da cama do qual ele havia subido ele não desceria, mas certamente morreria. Então o profeta nisto revelou a sua ousadia, revelou a sua coragem, revelou a sua dedicação. A resposta de Elias também aos soldados do rei. Veja que após enviar essa dura mensagem ao rei Acasias, por conta da sua postura idólatra e da sua confiança no falso Deus, então esse rei ele vai enviar primeiramente um capitão, juntamente com esse capitão 50 soldados, para que conduzissem Elias até a presença do rei Acasias. Vejam que Acasias, ao invés de ter uma atitude diferente, uma atitude de submissão, uma atitude de humildade, de reconhecer que o verdadeiro Deus poderia mudar a sua realidade, Acasias faz totalmente o inverso. Ele não se humilha, pelo contrário, ele tem uma atitude arrogante, uma atitude prepotente, de ao invés de chamar o verdadeiro profeta, do verdadeiro Deus para orar por ele vai e envia homens para prender Elias. Porém, quando esses homens se deparam diante de Elias, Elias vai dizer: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E nós vamos ver, conforme registra o livro de Reis, que isso vai acontecer com o primeiro capitão de 50 e os seus 50, depois com o segundo capitão de 50 e também os seus 50, até que houve um momento em que o terceiro capitão de 50, juntamente com os seus 50, ele se humilha, porque ele sabe que aquilo que aconteceu com seus antecessores poderia acontecer com ele também. Então vemos nessa atitude do terceiro capitão de 50, uma atitude de humilhação, uma atitude de humildade, porque ele sabia que aquilo que sucedeu aos seus antecessores poderia acontecer com ele. Então ele se humilha e ele pede que a sua vida fosse poupada. Ele pede ao profeta Elias que poupasse a sua vida, que tivesse misericórdia. E quando aquele capitão de 50 então tem essa atitude de humilhação, o Senhor então determina ao profeta Elias: vai com este diante do rei. E Elias vai sem temer e se apresenta diante do rei. E aquilo que Deus o havia declarado e que ele havia dito aos mensageiros do rei, ele agora proclama na presença do próprio rei. Então é por isso que Elias é considerado aqui como um profeta destemido, como um profeta que desafiou a adoração ao falso deus Baal. Então Elias é grandemente usado por Deus e não temeu. Aquilo que Deus lhe entregou, ele falou. Aquilo que Deus determinou, ele falou. E veja que ele falou a nada mais, nada menos do que o rei de Israel. Então ele falou com convicção, com segurança, porque foi Deus que o ordenou que dissesse. O item 3 vai falar sobre um ministério de fogo. Aqui vai falar
das características do ministério de Elias. Elias ele pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. O primeiro episódio, no Monte Carmelo, quando ele desafiou os profetas de Aserá e de Baal. No Monte Horebe, o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo. Aqui é a segunda situação, ou a segunda ocasião em que houve essa experiência do profeta Elias. E quando, em 2 ocasiões, o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Então nós vamos observar que o ministério do profeta Elias foi um ministério de fogo, porque Deus operou maravilhosamente, de forma sobrenatural. E então o ministério de Elias, ele foi confirmado por Deus. Porque aqui, meus irmãos, nós vamos observar que o chamado de Deus ao profeta o credenciou para falar em nome de Deus. E naqueles dias Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. Israel estava servindo a falsos deuses. Era, portanto, necessário uma ação enérgica da parte de Deus, através do seu instrumento, a saber, de Elias, que foi um homem de Deus, usado por Deus para realizar esses grandes prodígios, porque era Deus confrontando os filhos de Israel naquela condição de desviados. Dissemos, ou falamos assim, também porque Deus não queria a destruição dos filhos de Israel. Deus, através dessas manifestações sobrenaturais, queria e desejava que os filhos de Israel se voltassem para o verdadeiro Deus. Esta era o propósito. Esta foi a forma como Deus tratou usando o profeta. Então o profeta foi grandemente usado porque ele tinha um chamado e uma missão a realizar, e Deus era com ele. A síntese do segundo tópico diz: servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Então você, querido obreiro do Senhor, querido professor, nós precisamos entender que para servir a Deus e permanecer fiel ao Senhor requer de nós, de cada um de nós, primeiro, coragem. Coragem para fazer a obra de Deus, coragem para realizar aquilo que Deus quer que realizamos para benefício da sua obra, e determinação. Precisamos ser determinados diante dos desafios e das adversidades. Determinação, ter convicção, ter zelo, ter compromisso, ter responsabilidade com a obra de Deus, porque os desafios virão, as adversidades virão, mas o Deus que nos chamou, Ele vai se encarregar de nos abençoar no nosso ministério, na nossa caminhada, no exercício da nossa chamada ministerial. Amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro tópico dessa lição, a doença de Acasias e a sua morte. Temos o julgamento do Senhor contra Acasias, a determinação de Elias e a morte do rei e as qualidades de Elias. Então veja, o julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo, por consequência da sua obstinada idolatria. Deus poderia curar aquele rei? Poderia. Deus poderia prolongar a sua vida? Poderia. Mas qual foi o problema? Qual era a circunstância ou a situação? É que Acasias se revelou obstinado pela idolatria. A sua mente já estava cauterizada. Então, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e a negligenciar suas leis daquela maneira? Porque Acasias não era alguém que não conhecesse as leis do Senhor. Acasias não era alguém que não tivesse conhecimento de tudo o que havia ocorrido, como já dissemos anteriormente.
Mas não obstante tudo isso, ele estava obstinado dentro da sua idolatria, e essa foi a causa do porquê Deus o havia sentenciado à morte. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Porque uma coisa, meus irmãos, é fraqueza, é fragilidade humana. Outra coisa é viver de forma deliberadamente entregue ao pecado. Ou seja, o coração já está endurecido, já apostatou, mesmo conhecendo tudo que Deus poderia realizar. Então essa foi a condição do julgamento do Senhor contra Acasias, por estes motivos. Segundo, a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou, ou seja, ele não vacilou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerá. Então aquilo que Elias falou fora da presença do rei, Elias sustentou na presença do rei. Ele não vacilou, ele não ficou com medo, não, agora eu estou aqui na presença do rei, então eu não posso aqui e tal, etc. Não, ele foi contundente, ele foi claro, ele foi transparente, ele deu o mesmo recado que anteriormente. E 3, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus. Elias, ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento, ele tinha comunhão com Deus. Outra situação, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e a condenar a idolatria. Elias tinha convicção da sua chamada. Elias, ele tinha convicção e clareza do propósito do seu ministério. Ou seja, de promover a adoração ao Deus de Israel e a condenar a idolatria. Então ele tinha consciência, ele tinha clareza desse chamado, que ele havia sido escolhido por Deus para advertir o povo, para demonstrar o povo, para que o povo voltasse ao único e verdadeiro Deus. Então essa era outra qualidade de Elias. Clareza e assertividade em suas sentenças. Ele era claro, Deus mandou, ele fala, não ficava rodeando. Deus determinou, ele foi lá e disse aquilo que Deus havia dito, para que ele dissesse, em o nome do Senhor, ele disse segundo a palavra de Deus. Outra qualidade, fidelidade, e além de tudo, coragem. Então Elias foi fiel, Elias foi leal, mesmo nos momentos de adversidade, mesmo no momento de perseguição, porque ele foi perseguido por Jezabel, ele foi condenado à morte por aquela mulher, mas ele permaneceu fiel, ainda que ele teve fragilidade humana, desânimo, mas ele não se desviou, ele não deixou de cumprir aquilo que Deus o havia determinado que fizesse. Então ele foi fiel e, além de tudo, corajoso. Então nós precisamos, irmãos, a exemplo de Elias, termos essa qualidade: intimidade com Deus, zelo pela obra do Senhor, clareza em realizar a obra, em fazer a obra de Deus, fidelidade e coragem. Precisamos também agir e termos essas qualidades em nossas vidas. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então, meu querido professor, querido obreiro, companheiro, Deus, Ele deseja usar a mim, usar a você, usar a nós na sua obra. Então seja diligente, tenha confiança, ore, busque ao Senhor, dedique-se à obra, porque Deus conta contigo nela. Amém? Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, você será canal de bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus. A síntese do terceiro tópico: os pecados constantes e a falta de arrependimento pode nos levar à morte física e espiritual. Então isso aqui é muito sério, cuidado com a apostasia. Amém? Continuando, a conclusão vai nos dizer: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Então essa é a característica do reinado, a síntese do reinado de Acasias
é justamente isso, marcado pela idolatria e pela infidelidade ao Senhor. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro, era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus, e Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. Amém? Esta é, portanto, a conclusão. E o meu desejo a você, querido professor, que através dessa pré-aula você tenha subsídios, você tenha esse apoio de bem preparar a sua aula e que você seja exitoso na tua aula. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.